O vasto vazio do espaço se estendia diante da estrela-guia, a mais avançada nave interestelar da AEB, Agência Espacial Brasileira, até o momento. Seu casco prateado e elegante brilhava à luz de uma estrela distante, enquanto se aproximava de seu destino, Gliese 582, um planeta que há muito capturava a imaginação de astrônomos e exobiólogos. A comandante Carolina Silva estava no comando, seus olhos escuros fixos no orbe que preenchia a tela de visualização. Após meses de viagem e anos de preparação, eles finalmente estavam lá. A primeira expedição humana a pisar em um exoplaneta potencialmente habitável. A aproximação final iniciada, anunciou o Dr. Alexandre Volkov, cientista-chefe da missão, seus dedos dançando pelo painel de controle. Todos os sistemas nominais. Carolina assentiu, uma mistura de empolgação e apreensão correndo por suas veias. Leve-nos para dentro com calma, Alexandre. Não vamos apressar o momento que todos estávamos esperando. Enquanto a estrela-guia entrava na atmosfera de Gliese 581G, os sensores da nave ganharam vida com dados. A superfície do planeta era uma tapeçaria de vermelhos ferrugem e roxos profundos, pontuada por sistemas de tempestades que ofuscavam qualquer coisa vista na Terra. Apesar de sua aparência alienígena, as leituras iniciais confirmaram o que eles esperavam. A atmosfera do planeta era respirável, sua gravidade administrável. Estou captando algo incomum, disse a doutora. Elisa Santos, a exobióloga da equipe. Sua testa franziu enquanto ela estudava as leituras. Há uma concentração de moléculas complexas no hemisfério norte. Não parece natural. Carolina se inclinou sobre o ombro de Elisa, seu coração acelerando. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Elisa assentiu lentamente, seus olhos arregalados. Pode ser evidência de estruturas artificiais. Talvez não sejamos os primeiros visitantes deste mundo. A revelação enviou uma onda de excitação pela tripulação. Eles tinham vindo esperando encontrar vida microbiana simples, mas isso estava além de seus sonhos mais selvagens. Mudança de planos, Carolina anunciou, sua voz firme apesar da adrenalina correndo por ela. Vamos pousar perto dessa anomalia. Alexandre, trace um curso para nós, Elisa. Quero varreduras contínuas. Se houver mais alguma coisa lá fora, quero saber sobre isso. Enquanto a estrela-guia descia em direção às coordenadas que Elisa havia identificado, a tripulação caiu em um silêncio tenso. Anos de treinamento os haviam preparado para inúmeros cenários, mas nada poderia tê-los preparado para a possibilidade de encontrar evidências de uma civilização alienígena. O pouso foi suave, um testemunho tanto da tecnologia avançada da nave quanto da habilidade de Alexandre como piloto. Enquanto os motores desligavam, Carolina se dirigiu à sua equipe. Lembrem-se do seu treinamento. Somos cientistas primeiro, exploradores em segundo lugar. Seja o que for que encontremos lá fora, vamos abordá-lo com cautela e respeito. Vistam-se e preparem-se para a excursão na superfície. A comporta de ar sibilou ao abrir, e Carolina pisou no solo alienígena, suas botas afundando levemente no chão cor de ferrugem. O céu acima era de um magenta profundo, lançando um brilho estranho sobre a paisagem. Ao longe, uma cordilheira de montanhas escarpadas se erguia, seus picos desaparecendo em nuvens rodopiantes. Meu Deus! Respirou o Dr. Marcos Oliveira, o geólogo da equipe, ao se juntar a Carolina na superfície. É lindo, mas a atenção de Carolina estava fixada em outra coisa. Apenas visível no horizonte, havia uma estrutura que desafiava explicações naturais, uma série de formas geométricas que se erguiam do chão como os ossos expostos de algum leviatã há muito morto. Elisa, você está vendo isso? Carolina perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Afirmativo, veio a resposta pelo sistema de comunicação. Os sensores confirmam que não é uma formação natural. Seja lá o que for, é antigo. Muito antigo. Enquanto o resto da equipe emergia da estrela-guia, Carolina tomou uma decisão. Vamos investigar aquela estrutura. Fiquem alertas, permaneçam juntos e, pelo amor de tudo que é sagrado, não toquem em nada sem autorização prévia. A caminhada pela paisagem alienígena foi surreal. Cada passo levantava nuvens de poeira avermelhada e formações cristalinas estranhas se projetavam do solo em intervalos irregulares. Mas era a estrutura que dominava sua atenção.
crescendo maior e mais intrincada à medida que se aproximavam. De perto, ficou claro que a estrutura era algum tipo de estação de pesquisa ou posto avançado. Sua arquitetura era diferente de tudo que mentes humanas poderiam ter concebido. Todas curvas e espirais, sem distinção clara entre o que poderiam ser paredes e o que poderiam ser máquinas. "Olhem isso", chamou o Dr. Oliveira, apontando para uma série de marcações gravadas no que parecia ser uma entrada. "Esses padrões são regulares demais para serem erosão natural." Carolina passou a mão enluvada sobre as marcações, sentindo uma leve vibração sob seus dedos. "É algum tipo de escrita. Elisa, você está captando isso?" "Gravando tudo", Elisa confirmou. "Mas há algo mais. Estou detectando uma assinatura de energia vindo de baixo da superfície. É fraca, mas está lá." A mente de Carolina corria com as implicações. Uma fonte de energia ativa depois de sabe-se lá quanto tempo. Parecia impossível, mas a evidência estava bem na frente deles. "Precisamos encontrar uma maneira de entrar", ela decidiu. Quaisquer que sejam os segredos que este lugar guarda, eles poderiam reescrever tudo o que sabemos sobre o universo. Como se em resposta às suas palavras, uma abertura apareceu na superfície da estrutura, alargando-se em uma passagem grande o suficiente para que eles entrassem. Uma brisa fria e seca soprou de dentro, carregando consigo o cheiro embolorado da idade e a promessa tentadora de descoberta. Carolina hesitou por apenas um momento, antes de se fortalecer. "Alexandre, fique com a nave. Mantenha a comunicação constante. O resto de vocês comigo. Vamos entrar." Enquanto eles entravam no interior fracamente iluminado da estrutura alienígena, nenhum deles poderia ter imaginado as terríveis maravilhas que os aguardavam, ou o horror cósmico que estavam prestes a desencadear sobre o universo. O interior da estrutura alienígena era um labirinto de corredores sinuosos e câmaras cavernosas, cada uma mais desconcertante que a anterior. A comandante Carolina Silva liderava sua equipe através do labirinto, as luzes de seus capacetes lançando longas sombras que pareciam dançar com vida própria. "Essas paredes", o Dr. Marcos Oliveira murmurou, passando a mão ao longo de uma superfície que parecia se mover e ondular sob seu toque. "Não são feitas de nenhum material que eu já tenha encontrado. É quase como se fossem vivas." A voz da Dra. Elisa Santos crepitou pelo comunicador. "A assinatura de energia está ficando mais forte. Seja qual for a fonte de energia que está alimentando este lugar, vocês estão se aproximando dela." À medida que se aventuravam mais fundo na estrutura, o ar ficava denso, com uma presença de outro mundo. Não era apenas a arquitetura alienígena ou a tecnologia impossível que os cercava. Havia uma sensação palpável de idade, de incontáveis éons passando em vigília silenciosa. "Olhem isso", a doutora Luísa Prado, a linguista da equipe, chamou. Ela estava diante de uma parede coberta de símbolos intrincados que pulsavam com uma fraca luz azul. "Esses glifos estão respondendo à nossa presença. É quase como se estivessem tentando se comunicar." Carolina se aproximou da parede, seu coração batendo forte. "Você consegue decifrar alguma coisa?" Luísa balançou a cabeça, frustração evidente em sua voz. "É diferente de qualquer sistema linguístico que já encontrei. Mas há um padrão, um ritmo. Me dê tempo e eu talvez consiga." Suas palavras foram interrompidas por um baixo rumor que sacudiu toda a estrutura. Poeira e detritos choveram do alto, enquanto a equipe lutava para manter o equilíbrio. "O que foi isso?" Marcos exclamou, seus olhos arregalados de alarme. "Desconhecido", Carolina respondeu, lutando para manter a voz calma. "Alexandre, você está me ouvindo? O que está acontecendo lá fora?" Estática preencheu o canal de comunicação por um momento angustiante antes que a voz de Alexandre surgisse, tingida de urgência. "Comandante, temos uma situação. A atividade tectônica do planeta acabou de sair do gráfico. É como se toda a crosta estivesse se movendo." A mente de Carolina corria. Será que sua presença havia acionado algum tipo de mecanismo de defesa planetária? Ou era apenas uma coincidência, um fenômeno natural ocorrendo no pior momento possível? "Precisamos encontrar essa fonte de energia", ela decidiu. "Pode ser nossa única chance de entender o que está acontecendo e como pará-lo." Como se em resposta às suas palavras, uma seção da parede deslizou,
revelando uma rampa em espiral que descia para as profundezas da estrutura. A equipe trocou olhares nervosos antes de Carolina tomar a liderança, suas botas ecoando na estranha superfície metálica. A descida parecia interminável, o ar ficando mais frio e as sombras mais profundas a cada volta da espiral. E então, de repente, eles emergiram em uma vasta câmara que lhes tirou o fôlego. No centro da sala estava um obelisco imponente, sua superfície coberta com os mesmos glifos pulsantes que haviam visto acima. Mas era o que flutuava acima do obelisco que realmente capturou sua atenção. Um vórtice turbilhonante de energia, cintilando com cores que não tinham nome em nenhuma língua humana. Meu Deus, Marcos sussurrou seu desapego científico, momentaneamente estilhaçado pela visão diante dele. O que é isso? É lindo. Luísa respirou, dando um passo inconsciente em direção ao vórtice. É perigoso, Carolina advertiu, agarrando o braço de Luísa para segurá-la. Não sabemos do que essa coisa é capaz. Ninguém toca em nada até que tenhamos a chance de estudá-lo. Mas mesmo enquanto falava, Carolina podia sentir uma atração irresistível do vórtice. Não era uma força física, mas algo mais insidioso. Um sussurro no fundo de sua mente, prometendo conhecimento além da imaginação. A voz de Elisa cortou a tensão. As leituras de energia estão fora da escala. Seja lá o que for essa coisa, é a fonte de energia que detectamos. E há algo mais. Estou captando anomalias temporais. É como se o espaço ao redor desse vórtice estivesse instável. Carolina se forçou a se concentrar, a afastar os sussurros sedutores que pareciam ecoar em sua mente. Certo, equipe. Precisamos abordar isso metodicamente. Marcos quer uma análise espectral completa desse campo de energia. Luísa, veja se consegue entender algo desses glifos no obelisco. Elisa, continue monitorando essas leituras temporais. Se algo mudar, quero saber imediatamente. Enquanto a equipe se punha a trabalhar, Carolina não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. As sombras nos cantos da câmara pareciam se aprofundar, e mais de uma vez, ela captou um vislumbre de movimento bem na borda de sua visão. Horas passaram em um borrão de atividade frenética e tensão crescente. O planeta continuava a tremer periodicamente, cada tremor mais violento que o anterior. E a cada momento que passava, a atração do vórtice ficava mais forte, seus sussurros mais insistentes. Comandante, Luísa chamou, sua voz tensa de excitação e medo. Acho que decifrei parte do código. Esses glifos não são apenas uma linguagem, são um aviso. Carolina correu para o lado de Luísa, seu coração batendo forte. Que tipo de aviso? Os dedos de Luísa traçaram os símbolos pulsantes enquanto ela falava. Está falando sobre uma grande calamidade, um desastre que se espalha pelo tempo e espaço. Algo sobre o adormecido despertando. Antes que Carolina pudesse responder, Marcos soltou um grito estrangulado. Ela se virou para vê-lo cambaleando em direção ao vórtice, seus olhos arregalados e desfocados. Marcos! Ela gritou, lançando-se em sua direção. Mas era tarde demais. Quando a mão estendida de Marcos fez contato com a energia turbilhonante, houve um clarão cegante e um som como se a própria realidade estivesse se rasgando. Quando a visão de Carolina clareou, Marcos havia desaparecido. Não, ela gritou, olhando horrorizada para o local onde seu colega estava apenas momentos antes. Mas não havia tempo para processar o que havia acontecido. O vórtice começou a pulsar e se expandir, suas cores mudando violentamente. Toda a câmara tremeu, e Carolina podia ouvir o som ominoso da estrutura começando a desmoronar ao seu redor. Precisamos sair daqui agora, ela gritou, agarrando o braço de Luísa e arrastando-a em direção à saída. Enquanto corriam de volta pela rampa em espiral, desviando de detritos que caíam e lutando contra os tremores cada vez mais violentos, a mente de Carolina era um turbilhão de medo e confusão. O que eles haviam despertado? E mais importante, como poderiam detê-lo antes que fosse tarde demais? Mal sabiam eles que o verdadeiro horror estava apenas começando a se desenrolar. A comandante Carolina Silva e a Dora Luísa Prado irromperam da estrutura ali, enquanto o chão, sob seus pés, continuava a ondular e se contorcer. O céu de Gliese 588, antes de um magenta sereno, agora fervilhava com nuvens de tempestade raivosas, relâmpagos de outro mundo iluminando o caos.
Alexandre! Carolina gritou em seu comunicador, lutando para ser ouvida sobre o estrondo da estrutura desmoronando atrás deles. Precisamos de evacuação imediata. Marcos está... Ele sumiu e todo o lugar está desabando. Entendido, comandante. A voz de Alexandre crepitou através da estática. Mas temos um problema. Os sistemas da Estrela Guia estão enlouquecendo. É como se algo estivesse interferindo com nossa tecnologia. Estou fazendo o meu melhor para mantê-la estável, mas não sei por quanto tempo posso aguentar. A mente de Carolina corria. Eles estavam presos em um mundo alienígena, com seu único meio de fuga comprometido e uma força desconhecida ameaçando despedaçar o planeta. E Marcos, a imagem dele desaparecendo naquele vórtice turbilhonante, se repetia em sua mente, um lembrete assombroso de quão rapidamente tudo havia dado errado. Elisa! Ela chamou esperando que a conexão com a nave ainda estivesse estável. Qual é o status daquelas anomalias temporais? Houve um momento de silêncio tenso antes que a voz de Elisa surgisse, impregnada de pânico mal contido. Está se espalhando, comandante. A instabilidade temporal que detectamos na câmara não está mais confinada. Está irradiando para fora, afetando todo o planeta. E se meus cálculos estiverem corretos, não vai parar por aí. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com não vai parar por aí? Quero dizer, Elisa continuou, sua voz tremendo, que seja lá o que era aquele vórtice, seja lá o que Marcos ativou, está criando um efeito cascata. As distorções temporais estão se expandindo exponencialmente. Se não encontrarmos uma maneira de detê-las, elas poderão desestabilizar não apenas Gliese, 581, mas todo o sistema estelar. Talvez até além. As implicações eram estonteantes. Carolina olhou para Luísa, vendo seu próprio medo refletido nos olhos da linguista. Eles tinham vindo para este mundo distante, em busca de conhecimento, esperando expandir os limites da compreensão humana. Em vez disso, podem ter inadvertidamente posto em movimento eventos que poderiam desmanchar o próprio tecido do espaço-tempo. Precisamos voltar, Luísa disse de repente, sua voz mal audível sobre o vento uivante. Carolina olhou para ela incrédula. Voltar para aquela armadilha mortal? Luísa, toda a estrutura está desmoronando. Luísa balançou a cabeça, seus olhos ardendo com uma mistura de medo e determinação. Você não entende. Aqueles glifos que eu estava traduzindo não eram apenas um aviso. Eram instruções, eu acho que foram deixados por quem quer que tenha construído aquele lugar. Uma salvaguarda caso algo assim acontecesse. Antes que Carolina pudesse responder, um tremor maciço sacudiu o chão, quase derrubando-as. À distância, elas podiam ver fissuras se abrindo na superfície do planeta, brilhando com uma luz pulsante e estranha. Comandante! A voz de Alexandre crepitou pelo comunicador mais uma vez. Seja lá o que estiver acontecendo aí embaixo, está piorando. Os sistemas da Estrela Guia estão falhando. Estamos perdendo energia e... Espere, o que é aquilo? Carolina olhou para cima, seu coração afundando ao ver uma distorção cintilante no céu acima delas. Era como se a própria realidade estivesse se dobrando e deformando. As estrelas visíveis através da atmosfera turbulenta de Gliese 581 Jembree, se movendo e rodopiando em padrões impossíveis. Está se espalhando para o espaço, Elisa confirmou, sua voz oca de choque. As anomalias temporais estão se expandindo além da atmosfera do planeta. Se atingir a estrela, ela não precisou terminar o pensamento. Se as distorções temporais afetassem Gliese 581, os resultados seriam catastróficos, potencialmente desencadeando uma reação em cadeia que poderia se propagar por anos-luz de espaço. Carolina tomou uma decisão. Alexandre, faça o que puder para manter a Estrela Guia funcional. Elisa, preciso que você se concentre em encontrar uma maneira de conter essas anomalias. Luísa, vamos voltar. Luísa assentiu, uma mistura de alívio e terror em seu rosto. Juntas, elas se viraram de volta para a estrutura alienígena, agora parcialmente desmoronada e envolta em redemoinhos de poeira e detritos. Enquanto abriam caminho através dos escombros, Carolina não pôde deixar de pensar em Marcos. Ele sabia o que aconteceria quando tocou o vórtice. Ainda estaria vivo de alguma forma, preso em alguma dimensão incompreensível, além do tempo e do espaço. Ou teria sido obliterado naquele instante, seus átomos espalhados pelo cosmos.
Elas refizeram seus passos pelos corredores sinuosos, agora traiçoeiros com vigas caídas e tecnologia alienígena faiscante. Quanto mais fundo iam, mais Carolina sentia aquele mesmo sussurro insidioso no fundo de sua mente, chamando-a, prometendo respostas para perguntas que ela nem sequer pensara em fazer. Finalmente, chegaram à câmara central. O obelisco ainda estava de pé, aparentemente intocado pela destruição ao seu redor, mas o vórtice acima havia crescido. Suas energias turbilhonantes, agora preenchendo quase toda a sala, tentáculos de cores impossíveis se estendendo como dedos que agarram. Ali, Luísa gritou, apontando para uma seção do obelisco que antes estava oculta. É onde estão as instruções. Precisamos... Suas palavras foram interrompidas quando um grito penetrante encheu o ar. Carolina assistiu horrorizada, enquanto uma forma começava a se materializar dentro do vórtice. Uma massa contorcida de tentáculos e olhos, de geometrias que não deveriam existir no espaço tridimensional. E naquele momento, Carolina entendeu. O adormecido mencionado no aviso não era alguma máquina antiga ou tecnologia esquecida. Era algo muito pior. Uma entidade de além das estrelas aprisionada há éons pelos construtores deste lugar. Uma entidade que agora estava despertando, pronta para desencadear horror cósmico sobre um universo despreparado. Enquanto a criatura do vórtice começava a tomar forma, Carolina sabia que suas ações nos próximos momentos determinariam não apenas o próprio destino, mas o destino de toda a existência. A linha entre salvação e aniquilação nunca fora tão tênue, e o tempo estava se esgotando. A mente da comandante Carolina Silva girava enquanto ela encarava o horror incompreensível emergindo do vórtice. Cada instinto gritava para ela correr, fugir deste pesadelo e nunca olhar para trás. Mas ela sabia que essa não era uma opção. O destino não apenas de sua equipe, mas potencialmente de todo o universo, estava em jogo. Luísa! Ela gritou, sua voz mal audível sobre o grito sobrenatural da entidade. O que dizem as instruções? Como paramos essa coisa? As mãos de Luísa voaram sobre os glifos no obelisco, seus olhos arregalados com uma mistura de terror e concentração frenética. Está falando sobre um protocolo de contenção. Algo sobre ligar o desligado e selar a fenda entre mundos. Enquanto Luísa trabalhava para decifrar o texto alienígena, o comunicador de Carolina crepitou. Comandante, era Elisa, sua voz tensa de urgência. As anomalias temporais estão acelerando. Estamos detectando ondulações no tecido do espaço-tempo se espalhando para fora de Gliese, 580 nus. Se não contemos isso logo, os efeitos podem chegar à Terra em questão de horas. A notícia enviou um arrepio pela espinha de Carolina. Suas famílias, seus lares, tudo o que eles já conheceram, tudo poderia ser desfeito se falhassem aqui. Entendido, Carolina respondeu, forçando firmeza em sua voz. Alexandre, qual é o status da estrela guia? Nada bom, comandante, veio a resposta pontuada por rajadas de estática. A energia principal está offline. Estamos funcionando com auxiliares. Mas mesmo esses estão flutuando. Seja lá o que for essa coisa, está interferindo com nossos sistemas em um nível fundamental. A mente de Carolina corria. Eles estavam presos em um mundo alienígena, seu único meio de fuga inutilizado, enfrentando uma entidade além da compreensão humana. E ainda assim, eles tinham que encontrar uma maneira, a alternativa era impensável. De repente, Luísa soltou um suspiro. Consegui o protocolo de contenção. Não são apenas instruções, é uma chave. Os construtores deste lugar, eles criaram uma salvaguarda, uma maneira de reativar a prisão e selar a fenda. A esperança surgiu em Carolina, mas foi temperada pela cautela. O que precisamos fazer? Os dedos de Luísa traçaram os glifos enquanto ela falava. Requer um sacrifício, uma consciência para agir como uma âncora, para amarrar a entidade de volta à sua prisão. As implicações pairavam pesadas no ar. Alguém teria que se entregar, potencialmente passar a eternidade mantendo este horror cósmico sob controle. Antes que Carolina pudesse processar o peso desta revelação, uma voz familiar ecoou pela câmara, impossivelmente, dolorosamente familiar. Carolina, Luísa, vocês podem me ouvir? Era Marcos. A cabeça de Carolina se virou em direção ao vórtice, seus olhos se arregalando de incredulidade.
Ali, em meio ao caos turbilhonante da forma emergente da entidade, ela podia ver flashes de seu companheiro perdido. Mas ele estava mudado. Seu corpo parecia piscar e mudar, como se existisse em múltiplos estados ao mesmo tempo. Marcos, Carolina gritou. Meu Deus, o que aconteceu com você? A voz de Marcos estava tensa, como se ele estivesse falando de uma distância imensa. Quando toquei o vórtice, eu vi tudo, Carolina, passado, presente e futuro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu entendo agora. Sei o que precisa ser feito. A realização surgiu em Carolina, uma mistura de esperança e horror. Não, Marcos, deve haver outra maneira. Não podemos pedir que você já está feito. Marcos interrompeu, sua forma se tornando mais sólida, mesmo enquanto a entidade ao seu redor se contorcia e uivava. Eu fiz minha escolha no momento em que toquei o vórtice. É por isso que estou aqui. Porque todos nós estamos aqui. Lágrimas escorriam pelo rosto de Carolina, enquanto ela observava seu amigo e colega se preparar para fazer o sacrifício supremo. Marcos, por favor. Mas Marcos já estava se movendo, sua forma alterada se fundindo ao obelisco. A chave, Luísa, ative-a agora. As mãos de Luísa voaram sobre os glifos, inserindo a sequência complexa que ela havia decifrado. O obelisco começou a zumbir, pulsos de energia irradiando para fora. Carolina, Marcos chamou, sua voz já começando a desvanecer. Diga a eles que encontrei algo bonito aqui fora, algo que vale a pena proteger. Com um clarão cegante e um som como se o próprio universo estivesse gritando, o vórtice colapsou sobre si mesmo. A entidade, Marcos e as energias turbilhonantes que ameaçavam desmanchar a realidade, tudo foi sugado de volta para o obelisco. Por um momento houve silêncio absoluto. Então, lentamente, a estrutura alienígena começou a se estabilizar. Os tremores diminuíram, e o brilho ominoso que havia preenchido o céu começou a desaparecer. Carolina ficou ali, em estado de choque, enquanto a voz trêmula de Luísa soava pelo comunicador. Elisa, Alexandre, vocês estão aí? Funcionou? Não funcionou? Houve uma pausa que pareceu uma eternidade antes que a voz de Elisa respondesse carregada de emoção. Funcionou. As anomalias temporais estão recuando. Gliese 581 está se estabilizando. Seja lá o que vocês fizeram aí embaixo. Vocês nos salvaram tudo. O alívio inundou Carolina, mas foi temperado por uma esmagadora sensação de perda. Eles haviam conseguido em sua missão evitado uma catástrofe cósmica. Mas a que custo? Enquanto ela e Luísa faziam seu caminho de volta à superfície, Carolina sabia que os eventos deste dia a assombrariam pelo resto de sua vida. Eles tinham vindo para Gliese 581 Gironum, em busca de conhecimento, esperando expandir os limites da compreensão humana. Em vez disso, haviam vislumbrado a verdadeira face do cosmos, bela, aterrorizante e completamente indiferente às preocupações humanas. E em algum lugar, em um reino além do tempo e do espaço, Marcos Oliveira montava uma vigília eterna, um sentinela solitário contra a escuridão que espreitava entre as estrelas. A jornada de volta à Terra foi sombria. A tripulação da Estrela Guia, agora com um membro a menos, carregava consigo não apenas o peso de sua incrível descoberta, mas também o fardo de um segredo inimaginável. Ao se aproximarem do familiar planeta azul, que chamavam de lar, a comandante Carolina Silva não podia deixar de sentir que estavam retornando como pessoas diferentes, para sempre transformadas pelo que haviam experimentado em Gliese 581G. As sessões de interrogatório pareciam intermináveis. Oficiais da AEB, agentes do governo e cientistas de todos os campos imagináveis os questionaram implacavelmente sobre cada aspecto de sua missão. Carolina e sua equipe recontaram suas experiências repetidas vezes, mas sempre com uma omissão crucial: a verdadeira natureza do que haviam encontrado e o sacrifício que havia sido feito para salvar não apenas o mundo deles, mas toda a existência. No final, foi decidido que a verdade completa do que aconteceu em Gliese 581G permaneceria classificada. A história oficial falava de descobertas revolucionárias sobre exoplanetas potencialmente habitáveis, de ruínas alienígenas que sugeriam civilizações há muito perdidas. O Dr. Marcos Oliveira foi aclamado como um herói que dera sua vida para salvar seus companheiros de equipe durante um trágico acidente. Não era toda a verdade,
mas também não era inteiramente uma mentira. Meses se passaram e lentamente o mundo seguiu em frente. Mas para Carolina e sua tripulação, as memórias de Gliese 580 e Rinde assombravam cada momento de vigília. Uma noite, incapaz de dormir, Carolina se viu em seu quintal olhando para as estrelas. A vastidão do espaço, antes uma fonte de admiração e entusiasmo, agora parecia conter uma ameaça oculta. Ela sabia que lá fora, além do alcance da compreensão humana, existiam forças capazes de desmanchar a própria realidade. E se opondo a essa maré cósmica, estava Marcos, seu amigo e colega, eternamente vigilante. 1 centavo por seus pensamentos? Carolina se virou para ver Luísa se aproximando, 2 canecas fumegantes em suas mãos. Ela aceitou-uma com gratidão, inalando o aroma familiar do chá de camomila. Só pensando em tudo, Carolina disse suavemente. Você já se perguntou se fizemos a escolha certa, mantendo a verdade escondida? Luísa ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar fixo no céu estrelado acima. Não sei se havia uma escolha certa, Carolina, mas sei que o que experimentamos lá fora, o mundo não está pronto para esse conhecimento. Talvez nunca esteja. Carolina assentiu, um peso se instalando em seu peito. E Marcos, estamos honrando seu sacrifício ficando em silêncio? Acho, Luísa disse cuidadosamente, que Marcos entenderia. Ele viu coisas que nem podíamos imaginar. Ele sabia o que estava em jogo. E no final ele escolheu proteger não apenas a nós, mas tudo. Elas ficaram em um silêncio amigável, bebericando seu chá e contemplando a vasta extensão acima. Finalmente Carolina falou novamente, sua voz mal passando de um sussurro. Tenho pensado em voltar lá para fora. Não para Gliese 581. Acho que não poderia encarar aquele lugar novamente. Mas há tanto que ainda não sabemos, tantos mistérios esperando para serem descobertos. Luísa se virou para ela, surpresa evidente em seu rosto. Depois de tudo pelo que passamos, tudo o que vimos? Carolina conseguiu um pequeno sorriso. Por causa de tudo pelo que passamos. Tudo o que vimos. Sabemos agora que não estamos sozinhos no universo, que existem maravilhas lá fora além dos nossos sonhos mais selvagens. Sim, mas também perigos que mal podemos compreender. Se não explorarmos, se não tentarmos entender, como poderemos esperar estar prontos quando a próxima crise vier? Luísa considerou isso por um momento, então assentiu lentamente. Sabe, acho que Marcos aprovaria. Ele sempre dizia que a maior honra que poderíamos prestar àqueles que vieram antes de nós era levar seu trabalho adiante, continuar empurrando os limites do possível. Como se em resposta às suas palavras, uma estrela cadente cruzou o céu, um breve e brilhante rastro de luz contra a escuridão. Por um momento, Carolina quase podia imaginar que era Marcos, dando-lhes um sinal de aprovação de qualquer reino que ele agora habitasse. Então, Luísa disse, um toque de sua antiga empolgação se infiltrando em sua voz. Para onde vamos a seguir? Alpha Centauri? O sistema TRAPPIST? Carolina sorriu, sentindo uma familiar faísca de aventura se acendendo dentro dela. Ainda não sei, mas para onde quer que vamos, o que quer que encontremos, enfrentaremos juntos. Por Marcos, por nós mesmos e por toda a humanidade. Enquanto ficavam ali, 2 amigas unidas por experiências além da imaginação, Carolina sentiu um senso de propósito se estabelecer sobre ela. O universo era vasto e cheio de incógnitas, mas isso não era motivo para recuar. Pelo contrário, era ainda mais razão para alcançar, explorar e entender. Nos dias e semanas que se seguiram, Carolina se lançou no planejamento de sua próxima missão. Ela estudou mapas estelares, analisou relatórios de sinais anômalos de sistemas distantes e começou a montar uma nova equipe. Desta vez, eles iriam preparados não apenas com instrumentos científicos e equipamentos de sobrevivência, mas com a sabedoria duramente conquistada de suas experiências em Gliese 580 Rimuji. À medida que as notícias da próxima missão se espalhavam pela AEB, Carolina ficou surpresa ao encontrar uma onda de apoio. Parecia que seu relato sanitizado da expedição a Gliese 581 Jangs havia reacendido a paixão da humanidade pela exploração espacial. Jovens cientistas e veteranos experientes clamavam para fazer parte da próxima grande aventura. Na noite anterior ao anúncio oficial da nova missão, Carolina se viu mais uma vez em seu quintal, contemplando as estrelas. Mas desta vez, a visão a encheu não de pavor,
mas de uma mistura de antecipação e determinação. Espero que estejamos fazendo a coisa certa, Marcos. Ela sussurrou para o céu noturno. Espero que você esteja orgulhoso de nós. Como se em resposta, uma brisa suave farfalhou pelas árvores, trazendo consigo o mais leve sussurro de uma voz familiar. Ad astra per aspera. Carolina sorriu reconhecendo a antiga frase latina. As estrelas através das dificuldades. Era um dos ditados favoritos de Marcos. Um lembrete de que as maiores conquistas frequentemente vêm a um grande custo. Na manhã seguinte, enquanto Carolina estava diante de um mar de repórteres e câmeras piscando, ela sentiu uma calma certeza se estabelecer sobre ela. Seja o que estivesse à frente, quaisquer maravilhas ou horrores que pudessem encontrar nas profundezas do espaço, eles os enfrentariam com coragem, curiosidade e o vínculo inabalável forjado no cadinho de Gliese 581G. Senhoras e senhores, ela começou sua voz forte e clara. Hoje estamos no limiar de uma nova era de exploração. O que encontramos em Gliese 581G foi apenas o começo. Há incontáveis mundos lá fora esperando para serem descobertos. Mistérios que desafiam nossa compreensão do próprio universo. E pretendemos enfrentar esses desafios de frente. Enquanto falava, Carolina quase podia sentir a presença de seu amigo e colega perdido ao seu lado, incentivando-a a seguir em frente. O sacrifício de Marcos havia mostrado a eles as verdadeiras apostas de sua missão. Não apenas a descoberta científica, mas a própria sobrevivência da humanidade em um cosmos muito mais estranho e perigoso do que jamais haviam imaginado. Avançamos não apenas como cientistas ou exploradores, Carolina continuou, suas palavras carregadas ao redor do globo, mas como emissários de toda a humanidade. Carregamos conosco as esperanças, sonhos e o espírito indomável de nossa espécie. E não importa o que encontremos lá nas vastas extensões do espaço, o enfrentaremos juntos, unidos em nossa busca por conhecimento e compreensão. Enquanto a multidão irrompia em aplausos, Carolina sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Os horrores que haviam enfrentado em Gliese 581G sempre estariam com eles, um fardo secreto que carregariam pelo resto de suas vidas, mas não os definiria. Em vez disso, os impulsionaria adiante, levando-os a desvendar os segredos do universo e preparar a humanidade para o que quer que estivesse por vir. Nos anos seguintes, à medida que novas expedições partiam para estrelas distantes, as lições aprendidas em Gliese 581G se provariam inestimáveis. Os sussurros daquele mundo alienígena ecoavam através do cosmos. Um lembrete constante tanto das maravilhas quanto dos perigos que os aguardavam na vastidão infinita do espaço. E em algum lugar, além do véu da percepção humana, Marcos Oliveira mantinha sua vigília eterna, um guardião contra horrores cósmicos, seu sacrifício garantindo que a humanidade teria a chance de alcançar as estrelas e moldar seu próprio destino entre elas. Enquanto a estrela guia segundo se preparava para o lançamento, seu casco elegante brilhando sob o sol da manhã, Carolina deu uma última olhada na esfera azul da Terra. Seja o que estivesse à frente, quaisquer mundos estranhos que pudessem encontrar, ela sabia que estavam prontos. Prontos para explorar. Prontos para aprender e prontos para enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. A contagem regressiva começou e, com ela, um novo capítulo na história humana. As estrelas aguardavam, e a humanidade finalmente estava pronta para responder ao seu chamado. Saudações, exploradores do desconhecido. Esperamos que esta jornada pelos mistérios de Gliese 581G tenha mexido com sua imaginação e deixado uma sensação de admiração e respeito pelo vasto cosmos que nos cerca. Assim como Carolina e sua equipe, estamos todos unidos em nossa busca por conhecimento e compreensão do universo. Se você deseja continuar desbravando os segredos do espaço e mergulhar em mais aventuras que desafiam os limites da realidade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like.